Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente começa, falando das eleições dos Estados Unidos, um dos assuntos principais desta semana. E após confirmar a vitória nas eleições norte-americanas, Donald Trump só vai tomar posse em 20 de janeiro de 2025. E até lá, ainda há um processo eleitoral que deve ser cumprido. Vamos entender agora quais serão, então, os próximos passos. Vamos conferir. Após vencer o estado de Wisconsin e ultrapassar a marca de aprovação de 270 delegados, Donald Trump foi declarado vencedor das eleições norte-americanas. Assim, o republicano vai ser o 44º presidente dos Estados Unidos, com posse marcada para o dia 20 de janeiro de 2025. Mas, antes da oficialização, na cerimônia de posse, existem algumas etapas do processo eleitoral que precisam ser cumpridas, com participação direta dos delegados eleitorais e dos congressistas norte-americanos. Diferentemente das eleições no Brasil, o pleito norte-americano não acontece de forma direta. Os eleitores de cada estado elegem os delegados para o colégio eleitoral. No total, são 538 delegados, e cada um deles representa uma fatia do eleitorado americano. A quantidade de delegados varia de estado para estado, de acordo com a população. E finalizada a contabilização dos votos, os delegados participam da formalização da escolha em 17 de dezembro. Cada delegado vota conforme o que foi estipulado pela maioria dos eleitores do estado. É um ato de confirmação do resultado no colégio eleitoral. Atestada a vitória no colégio eleitoral, em seguida, acontece a contagem oficial dos votos da eleição no Congresso norte-americano. Em geral, essa etapa fica para o início de janeiro. Na última eleição, os congressistas se reuniram em 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão de apoiadores de Trump ao Capitólio, em Washington. Eles pretendiam impedir a contagem oficial. Depois de todo o processo, acontece o último ato, no dia 20 de janeiro, tradicional para cerimônias de posse. A data é conhecida pelos norte-americanos como Inauguration Day, que em português significa Dia da Inauguração. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com alguém que está lá, acompanhando tudo de perto, o nosso colega Lombardi Júnior, ele que é jornalista e também correspondente da nossa rádio nos Estados Unidos. Boa tarde, Lombardi. Primeiro, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Seja muito bem-vindo. Olá, Kleber. Um abraço, boa tarde para você e a todos do Redação Hit. E na sua opinião, o que foi determinante para essa vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos? Como eu disse, você que acompanha aí tudo de perto. Bom, alguns fatores, Kleber, foram determinantes. Eu acho que o mais importante determinante foi a questão econômica envolvendo os Estados Unidos. Para nós que vivemos aqui, pode até existir uma estupefação no Brasil por parte da derrota da Câmara, mas a grande realidade é que quem mora aqui nos Estados Unidos não se surpreendeu com a vitória do Trump. Eu acho que para ele ser eleito o 47º presidente da história dos Estados Unidos, o Biden e a Câmara, que formaram uma chapa dos últimos 4 anos, contribuíram bastante com as suas atividades, especialmente nas áreas econômicas e migratórias, sobretudo, encheram o país de pessoas e não conseguiram estabilizar a inflação. Você falar de um país capitalista em torno de um período de inflação que chegou a uma marca bastante insinuante no período do Biden, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, retirada do Afeganistão das tropas, às pressas, e mostrando a senilidade em alguns momentos para poder deliberar algumas questões, Kleber, tudo isso acabou influenciando. Além de tudo, o que a gente pode, de repente, considerar surpreendente, eu acho que até o Trump ontem, na sua fala oficial em Mar-a-Lago, ele se surpreendeu com o número de votos diretos. Não foi uma eleição tão equilibrada como se pintava. Agora, o fato de ter Trump aqui de novo no poder,
Isso já vinha sendo comentado pelos americanos, aqui nos Estados Unidos, entre outras nacionalidades e imigrantes que aqui vivem, viu, Kleber? Correto. E você falou bem, né? Você citou aí esse discurso pós-vitória. Qual é a sua avaliação sobre essa primeira fala do Trump após ser eleito? Alguns analistas, inclusive, acreditavam, ou acreditam ainda, né, que ele pode fazer um governo de retaliações contra os adversários, que são considerados até inimigos dele. Você acredita que isso pode acontecer? Não, de total retaliação não. Eu acho que o sistema não permite isso. Você está na cadeira executiva do maior país do mundo, é claro que ninguém está reconhecendo um novo homem, um novo Donald Trump. O Trump não vai mudar o jeitão dele. Apesar de que, para ganhar essa eleição, que foi conquistada em alguns estados pêndulos de uma forma diferente daquele Donald Trump que conquistou a cadeira em 2016, vencendo a Hillary. Ele passou por um processo eleitoral, foi presidente, saiu, teve a questão da insurreição, do Capitólio, etc. Primeiro que ele se descolou dos mais extremos, que falam com a bolha. Steve Bannon, entre outros tantos, que ditava a cartilha trumpista, porque é mais do que o republicanismo aqui na América, tentando trazer de volta aquela imagem do American First primeiro sobre todos os aspectos, migratórios, políticos e tudo mais. Mas, falando de uma forma até racista, etc., ele lançou uma mulher que ontem foi apresentada, inclusive, na sua coletiva, Suzy Wild. Ela não fala. Ela mudou a característica como mentora do Donald Trump para poder ganhar a eleição nos Estados Unidos, apesar de Trump ser Trump, né, Kleber? Não dá para mudar um estereótipo de uma pessoa de 78 anos e que tem a sua agenda bem definida. Mas ele mudou os extremos, as caneladas que ele acabou dando e perdendo a eleição, inclusive, por conta disso. Acho que o Trump, no discurso de ontem, foi muito mais estadista do que se imaginava. Eu acho que não dá para esperar um Trump deixando de afrontar pautas que ele sempre traz como imigratório. Eu vou deportar tantos imigrantes. Primeiro que o sistema nem comporta isso. E à medida em que ele estiver no poder, depende da retaliação que a gente espera. Não será um governo desta feita de total retaliação, não, no meu ponto de vista. Ele tem muita coisa para tentar acertar aqui, não vai dar tempo para ele pensar em retalhar, até porque ele voltou para o poder e, assim, com todo respeito, foi uma vitória de Senado, Câmara e de um voto expressivo. Não há por que retalhar alguém, entende? Tá certo. Então, nós acabamos de conversar com o Lombardi Júnior, ele que é correspondente da nossa rádio lá nos Estados Unidos. Lombardi, primeiro quero agradecer por essa brilhante participação com profundo conhecimento do assunto e também dar os parabéns aí pelo trabalho de vocês, pela cobertura de vocês aí nessas eleições presidenciais. Muito obrigado e parabéns. Imagine, eu que agradeço por tanta generosidade, viu, Kleber? Parabéns para vocês também, a todos do Redação Hit. Um abraço, estamos à disposição sempre. Grande abraço. E olha só, ainda falando nesse assunto, a vitória de Donald Trump nas eleições teve impacto imediato na economia. O dólar, por exemplo, subiu em vários países, inclusive aqui no Brasil. Vamos ver. O candidato republicano Donald Trump defende uma política econômica mais protecionista, que prioriza a produção interna nos Estados Unidos em detrimento da importação de outros países. Isso pode reduzir tanto as exportações brasileiras, que tem o país norte-americano como segundo principal destino, como criar uma guerra comercial mais rígida para a China, por exemplo. Essa antecipação de cenário ajudou a valorizar o dólar contra outras moedas emergentes, além de uma possível redução das exportações que fariam com que menos dólares entrassem em circulação no Brasil. O aumento das tarifas nos Estados Unidos também pode encarecer os preços dos produtos dentro do próprio país. Com as taxas mais altas, mais caros ficam os produtos e serviços. E esses preços mais altos gerariam uma nova pressão na inflação americana, o que pode levar o Fed a manter os juros mais altos por mais tempo para controlar os preços. Os juros futuros indicam a expectativa do mercado financeiro para a taxa definida pelo Federal Reserve nos próximos anos. Essas taxas, que estão acima de 4% ao ano, servem como referência para o rendimento dos títulos públicos americanos, considerados os ativos mais seguros do mundo.
Durante a manhã, o rendimento de 10 anos saltou para o maior patamar em 4 meses, em torno de 4,47%. Além da força do dólar no mundo inteiro pelas expectativas de juros maiores durante o governo de Trump, no Brasil ainda pesa a questão fiscal. Isso porque o cenário das contas públicas brasileiras preocupa os investidores, já que o mercado passa a desconfiar da capacidade do país de arcar com suas dívidas no médio e longo prazo. Esse risco mais alto faz com que investidores esperem juros também mais altos para trazerem seus recursos para o Brasil. O resultado dessa demanda por taxas maiores é uma desvalorização mais forte do real. Olha, nós vamos continuar falando desse assunto para conversar agora com outro especialista que também mora nos Estados Unidos, o cientista político Arthur Braga. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo, né? Um grande prazer recebê-lo também no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Muito obrigado. E, Arthur, vamos pegar o gancho aí dessa reportagem que a gente acabou de assistir e eu peço que você faça uma avaliação, né, dessa reação do mercado financeiro e, além disso, também diga o que a gente pode esperar da economia nesse novo mandato do Trump. E é bom lembrar, né, até o Lombardi Jr. citou na entrevista dele que os problemas econômicos foram um ponto fraco do atual governo, o governo de Biden, e também afetaram a candidatura da Kamala Harris. Então, eu peço que você comente esse aspecto econômico. Com certeza, Kleber. Esse foi um ponto baixo dentro da relação que o governo Biden teve com o eleitorado e com o povo americano, né? A relação de poder, de compra do dólar acabou tendo uma redução muito severa para o povo americano, então as compras básicas e o gasto básico acabou sendo algo muito forte, além dos insumos básicos também terem aumentado muito de preço. Basicamente, a reportagem está correta, né? E ela traz ali um ponto muito importante. O protecionismo é uma marca registrada do governo Trump, ou seja, você taxar produtos externos para poder justamente valorizar empregos internamente e valorizar a criação de produtos internamente, esta é uma marca. A grande questão aqui é como que o Fed, né, seria ali o Banco Central americano, que é separado do governo americano, vai reagir a isso. Se nós olharmos para como foi o primeiro mandato dele, ele brigava diariamente com o Fed para baixar os juros o máximo possível, jogar esse possível para zero, para tentar estimular o consumo e tentar estimular com que as pessoas gastem dinheiro, incentivando ali a roda, né, dessa economia a andar aqui nos Estados Unidos. A outra questão que pode acontecer, como o Fed ele é independente, é não escutá-lo, né, e manter ali uns juros mais altos, também é uma possibilidade. A questão do Donald Trump com a economia americana é a expectativa de criar ali uma forte concorrência com a China e principalmente com moedas emergentes e ao mesmo tempo também com blocos emergentes. E agora, aproveitando esse gancho, né, eu quero que você, peço, aliás, que você assista também comigo essa outra reportagem. Olha só, o presidente Lula parabenizou o republicano Donald Trump pela vitória na eleição dos Estados Unidos. Lula desejou sorte e pregou o diálogo em um trabalho conjunto pela paz. Vamos ver. O presidente Lula postou nas redes sociais os cumprimentos ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que volta à Casa Branca após 4 anos. Lula disse que a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O presidente brasileiro também lembrou que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto pela paz, desenvolvimento e prosperidade. Por fim, desejou sorte e sucesso ao novo governo norte-americano. Além do presidente Lula, outros líderes se manifestaram em relação à vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos. O presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu: "Felicitações ao presidente Trump." Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, disse que trabalhará nas nossas relações bilaterais estratégicas. Na mesma linha, o premier indiano, Narendra Modi, escreveu que estava animado para renovar a colaboração com o país. Já o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o retorno representa um recompromisso histórico na aliança entre Israel e os Estados Unidos. O presidente argentino, Javier Milei, disse que Trump pode contar com a Argentina em sua tarefa. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que Trump assumiu o compromisso de buscar a paz pela força.
Olha, nós acabamos de ver aí algumas manifestações de chefes de estados em relação à vitória do Trump. Então, vamos conversar agora novamente com o nosso entrevistado para fazer uma projeção de como deve ser a política internacional do futuro governo de Donald Trump. Arthur, eu queria começar falando pelo Brasil, que, aliás, abriu também a reportagem. Como deve ser a relação do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos nesse novo mandato de Donald Trump? Vai ficar a expectativa agora de como o governo brasileiro vai lidar além das aparências, né? As palavras iniciais vindas ali pelo governo brasileiro, obviamente, são de boas-vindas, né, e amigáveis. Porém, a questão do Brasil fazendo parte de blocos econômicos e principalmente a tentativa de entradas em locais da diplomacia internacional, onde o Brasil ainda não faz parte, vão acabar sendo ali situações onde o governo de Donald Trump vai acabar se impondo, né? O Brasil fazendo parte desses blocos e tendo ali comunicação e tendo ali similaridade com outros países que são considerados no campo ideológico países ali antagônicos aos Estados Unidos, acaba afastando essa imagem entre o Brasil e os Estados Unidos. Porém, como eu disse, uma coisa é a imagem que é passada, né? Outra coisa é como o jogo é jogado ali nas quatro linhas com relação ao que acontece da política internacional. Já no requisito internacional, né, no que acontece nos outros países, você tem uma forte campanha de Donald Trump, uma forte promessa de que ele iria resolver questões bélicas. E principalmente durante o seu período como presidente, foi um período historicamente centenário, onde um presidente americano não iniciou um conflito internacional. Então ele tem essa fama, ele tem tinha esse intuito aqui nos Estados Unidos e muito utilizou de falar a respeito disso, inclusive de vários acordos de paz que foram feitos no Oriente Médio no final do seu mandato. Baseado nisso, ele fala em resolver as questões bélicas logo no início do seu mandato. Você antecipou também essa outra pergunta muito importante. Acho que o mundo todo vive essa expectativa em relação às guerras. Então, eu pergunto para você, qual deve ser o papel dos Estados Unidos tanto na guerra da Ucrânia quanto no conflito do Oriente Médio? Perfeito, né? O Donald Trump tem uma maneira de lidar completamente diferente, baseado no histórico do seu primeiro mandato. Isso que é interessante dele, Kleber, porque a gente consegue olhar como foi o primeiro mandato e tentar, né, trazer ali nesse exercício o que pode ser feito. A maneira como ele controlou a Rússia, que já vinha de conquistas bélicas, tomando territórios, mesmo no governo Obama, isso já estava acontecendo, né? Haja visto ali a Geórgia e outras regiões da Ucrânia que já tinham sido tomadas, foi literalmente posicionando militares fisicamente, principalmente na Polônia e outras na região ao redor, impedindo assim com que o avanço russo acontecesse. Com a sua retirada, né, acabou-se que o Biden tinha uma maneira diferente de lidar com a situação. A maneira como ele lidava era com apoio financeiro, né? Ele enviava dinheiro para a Ucrânia para financiar justamente esse conflito. Agora espera-se que voltamos ali à situação anterior, ou seja, o de tropas e principalmente a questão da conversa, né? Pelo que ele falou na sua campanha, a conversa dele seria para a Ucrânia ceder território e, ao mesmo tempo, um cessar-fogo seria prometido pela Rússia. Então, essa seria a maneira que ele lidaria com Ucrânia e Rússia, se vai ou não dizer. Já com relação, ele tem uma proximidade muito grande, Netanyahu é um primeiro-ministro ali israelense e, principalmente nas questões bélicas, como ele fez igualzinho no mandato onde acordos de paz, foi através da força física. Foi como, literalmente, Volodymyr Zelensky, o líder da Ucrânia, falou que ele não vai trazer a paz através do dinheiro. Não foi o governo Biden. Ele vai trazer a paz da imposição da força e do exército americano. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Arthur Braga, ele que é cientista político e vive lá nos Estados Unidos. Arthur, obrigado aí, eu diria, por essa pequena aula de geopolítica e economia, muita qualidade na informação para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, Kleber, fico com Deus. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais hoje. E olha só, a gente vai começar aí com um vídeo impressionante. 4 policiais em 2 viaturas participaram de um racha. Isso mesmo, olha só. E para piorar a situação, um deles perdeu o controle e bateu o carro. Vamos ver esse vídeo.
O vídeo começa com 2 policiais conversando dentro do carro. Tudo estava sendo gravado pela câmera corporal do motorista. Enquanto eles conversam, uma segunda viatura encosta ao lado e então o convite é feito. Assim que chama o colega para o racha, os 2 carros logo partem em velocidade. Tudo aconteceu enquanto estavam em serviço no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. As viaturas seguiram em alta velocidade por alguns metros, enquanto os policiais davam risadas da situação, mostrando que estavam se divertindo, até que um acidente transformou toda a alegria em grande apreensão. O policial que estava pilotando perdeu o controle da viatura e bateu, destruindo completamente a frente do carro. Rapidamente, os 2 saem do veículo assustados, enfim entendendo o problema em que se meteram. Os 4 policiais envolvidos foram afastados de suas funções e aguardam o julgamento final, podendo ser exonerados da polícia militar. E olha só esse outro vídeo impressionante, né? Lá no Rio Grande do Sul, um cavalo invadiu uma loja. O animal causou um grande estrago e alguns funcionários ficaram até feridos. Vamos ver. Todo o ocorrido foi gravado pelas câmeras de segurança da loja. No vídeo é possível ver o momento em que o cavalo entra no estabelecimento. O animal dá a volta por uma das prateleiras e derruba as outras. Ele avança em direção ao caixa e pula por cima dos funcionários, jogando eles para trás. Em seguida, o cavalo se levanta e vai embora. De acordo com o dono da loja, os funcionários sofreram ferimentos leves e o prejuízo não foi tão grande. O dono do cavalo ainda se pronunciou. Ele disse que tentou segurá-lo do lado de fora da loja, mas não conseguiu. Ele ainda se comprometeu a indenizar o dono da loja pelos estragos causados. E no Rio de Janeiro, a polícia investiga um novo golpe. O vídeo também viralizou na internet. O esquema era feito por frentistas de um posto de combustíveis que, olha só, enganavam os clientes. Mas quem vai contar essa história, trazer todos os detalhes, é o nosso repórter, o Anderson Nascimento, que vai aparecer aqui. Boa tarde, Anderson. Prazer em voltar a falar com você, ter a sua participação aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, e boa tarde a todo mundo que acompanha a redação HIT. Kleber, parece que a criatividade para fazer o mal não para. Dessa vez foi um golpe aplicado em postos de gasolina. Pelo menos um posto de gasolina aqui no Rio não apenas aplicou o golpe, como foi deflagrado. Olha o que acontece. As pessoas chegavam lá para abastecer e os frentistas arrumavam uma estratégia para aplicar esse golpe nos motoristas. Olha, um motorista flagrou o esquema para enganar os clientes em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, a trapaça acontecia da seguinte forma: os funcionários jogam água no motor, ele ainda quente, para que suba uma fumaça. Em seguida, eles alegam problemas no veículo e oferecem um aditivo com um valor 3 vezes mais alto. Os frentistas fingem que colocam o produto e pedem para o motorista ligar o carro. E é neste momento que eles fazem a troca das embalagens cheias por vazias, sem que a vítima perceba. Toda essa engenharia criminosa foi flagrada e os golpistas foram expostos nas redes sociais. Depois de viralizar na internet esse vídeo que a gente acabou de conferir, os policiais da 35DP em Campo Grande foram até o posto de gasolina, prenderam os frentistas e recolheram as garrafas vazias. Eles serão indiciados por estelionato e agora a investigação é que localizem outras pessoas vítimas também desse golpe. É incrível, né, Kleber? Você chega num posto de gasolina e se surpreende com um problema até então não percebido no carro. E aí você acredita no frentista, paga o serviço da colocação do líquido, né, do aditivo e tudo mais, mas no final está sendo passado para trás. É muito bom estar atento. Essa serve como uma reflexão para que a gente possa fazer as vistorias no carro com certa periodicidade, a fim de não cair nessas balelas. É com você, Kleber. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações. Você tem toda a razão. Revoltante essa história. Muito obrigado pela... Bom, agora nós vamos conhecer a história de um garoto de apenas 9 anos e ele tem uma doença rara. A família do menino está lutando na justiça para conseguir isso de forma gratuita, o remédio. Você sabe o valor desse remédio?
18 milhões de reais. Vamos acompanhar na reportagem. O pequeno Alfredo, de apenas 9 anos de idade, foi diagnosticado com uma doença rara chamada distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética que causa fraqueza e atrofia muscular progressiva. O diagnóstico veio em 2022 e até o ano passado, o tratamento de Alfredo era apenas com cuidados paliativos, com corticoides e fisioterapias, para retardar o avanço da doença. E mesmo com os cuidados paliativos, a doença pode causar a morte. O tratamento é feito com um medicamento importado chamado Elevidys, que ainda não foi regulamentado pela Anvisa. Ele atua no DNA e corrige falha que causa a doença. E um parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário informou que não há outro remédio com os mesmos efeitos. O valor do medicamento gira em torno dos 18 milhões de reais. E a família de Alfredo está lutando na Justiça para que a União forneça o medicamento e que o pequeno possa realizar o tratamento para ter uma melhor qualidade de vida. Olha, é um caso que está comovendo muita gente, afinal se trata da vida de uma criança. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Eliane Lima. E ela é a mãe do pequeno Alfredo que a gente acabou de ver aí na reportagem. Primeiro, eu quero desejar boa tarde, né? Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, prazer é todo meu. E eu peço, então, primeiro que você explique para as pessoas já que se trata de uma doença rara, né? Muitos não conhecem. Então, explica, por favor, como é essa doença? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença degenerativa, progressiva, né? Que, com o longo da vida, ela vai atacando os músculos e aí a criança vai perdendo a força, ataca o sistema respiratório, o sistema cardio, né? Tudo, vai atacando tudo, levando até a morte. Para uma mãe, né, ver todo esse processo, acontecimento, deve ser desesperador. A gente vê aí, ele aí do seu lado, esse rostinho tão ingênuo, tão bonito aí de uma criança, e eu imagino a sua dor, a sua aflição de acompanhar essa doença. Então eu lhe pergunto, como é o tratamento dessa doença? Não existe tratamento. Ele toma o remédio, né, mas ele é paliativo. Tratamento não existe. Existe agora o Elevidys, que foi descoberto nos Estados Unidos há um ano, agora em 2024, 2023 e agora em 2024 que eu fiquei sabendo. E só tem ele, nós não temos outra alternativa a não ser o Elevidys. Correto. E esse remédio, 18 milhões de reais, ele é a única esperança mesmo? Esses medicamentos, hoje ele toma medicamento, são medicamentos paliativos. Esse resolveria o problema? Sim, resolveria, porque ele é uma terapia gênica. Ele vai levar a microdistrofina que falta. Então, essa doença é a falta da distrofina. E o medicamento é isso, ele vai levar a distrofina. Eu estava lendo uma reportagem sobre o caso dele, né? Parece que você, num grupo de mães que tem filhos com essa doença rara, você acabou descobrindo esse remédio. Como foi o processo que você descobriu? E depois, quando você viu o preço, o que passou pela sua cabeça? Logo assim de cara eu pensei que era impossível, né? Mas aí aqui todos abraçaram a causa aqui na minha cidade, está todo mundo ajudando. E a gente já está a nível nacional, está todo mundo sabendo. Correto. Então, o que você tem feito agora para conseguir esse remédio? Você citou a campanha, mas você também entrou na justiça para tentar conseguir com que o governo pague. Conta para a gente o que você tem feito. Nós entramos na justiça, o processo já foi protocolado e nós estamos fazendo uma campanha, fazendo uma vaquinha online, para ajudar, pelo menos, a arrecadar um pouco do dinheiro, para ver se a União paga o restante. Porque um valor desse é impossível de conseguir, nem se vender tudo que a gente tem, a família inteira não dá. Então, a gente está fazendo a vaquinha também. Correto. Então, repete para a gente qual o nome do remédio, né, e de onde ele vem? Elevidys. Ele é uma terapia gênica que só tem nos Estados Unidos. Inclusive, ele está para ser liberado aqui, a Anvisa liberar ele no Brasil, só está faltando, já está em fase 3. Então, esse mês de novembro agora é o mês para ver se a Anvisa, vamos fazer uma campanha, ver se a Anvisa libera o Elevidys no Brasil.
Olha, é importante, então, né, você passar essa mensagem até para as autoridades se sensibilizarem, para as pessoas também fazerem pressão para essa liberação que vai fazer diferença na vida de muita gente, né? E isso não, a gente está também lutando para as outras crianças, né, que têm distrofia. Estamos na luta. Então, precisamos que a Anvisa libere esse medicamento o mais rápido possível. Correto. Então, para a gente finalizar, eu quero que você fale um pouquinho dessa campanha, né, de ajuda ao pequeno Alfredo e também deixa aí o seu endereço, seu Instagram, enfim, um endereço para as pessoas entrarem em contato com você. O Instagram é Salve o Alfredo e temos a vaquinha online também, Salve o Alfredo. Correto. A gente está lutando para ver se consegue. Correto. A gente torce muito para que dê certo, principalmente para que as autoridades, né, cumpram o papel dela. Toda a vida é importante, ainda mais a vida de uma criança que a gente está vendo aí do seu lado, com esse olhar, com esse jeitinho aí todo infantil, todo angelical. A gente crê que Deus vai abrir uma porta assim e você vai ter uma resposta positiva. Nós cremos nisso e torcemos e oramos muito por isso, viu? E quero agradecer a todos e primeiramente a Deus, né? Que está ajudando, abrindo os caminhos. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Tá certo. Ele já é um milagre. Só o seu otimismo já contagia a gente aqui. Nós acabamos de conversar com a Eliane Lima, ela que é mãe do pequeno Alfredo, está ali do lado dela e está envolvida nessa campanha que com certeza vai acabar com um final feliz. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. E salve o Alfredo. Salve o Alfredo. Tá certo, então. A gente muda de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E olha só, a gente vai começar, né, com uma notícia, depois de 7 anos, enfim, nós vamos ter o Brasil de volta à Fórmula 1, uma notícia muito esperada por muitos brasileiros, né, Caio? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Nós vamos voltar a ver os brasileiros acordando domingo de manhã, ligando a TV para acompanhar a Fórmula 1 mais uma vez, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o nome da vez é Gabriel Bortoleto. Ele é piloto da Fórmula 2, tem se destacado muito na categoria e por isso a Sauber contratou para que em 2025 o brasileiro represente a nossa nação. Vamos ver. No ano que vem, o Brasil voltará a ter um piloto titular no grid do maior campeonato de automobilismo do mundo, a Fórmula 1. Esse feito não acontece desde 2017, com a aposentadoria do Felipe Massa. Desde então, só em 2 corridas o Brasil teve um representante. Foi em 2020, quando o piloto Pietro Fittipaldi, neto do campeão mundial Emerson Fittipaldi, substituiu o francês Grosjean, após ter sofrido um sério acidente no Bahrein. Em 2025, o paulista Gabriel Bortolotto vai correr pela Sauber. O piloto é uma das revelações do automobilismo mundial. Foi campeão da Fórmula 3 no ano passado e atualmente lidera o campeonato da Fórmula 2, uma categoria abaixo da Fórmula 1, faltando apenas 2 corridas. Gabriel será o 32º brasileiro a correr na Fórmula 1 e vai representar uma bandeira pesada. Isso porque o Brasil é o 3º país com mais títulos da modalidade, só perdendo para a Alemanha e Inglaterra. Com Gabriel, a expectativa é que a bandeira verde e amarela nunca mais fique tanto tempo sem acelerar na elite do automobilismo mundial. Por falar em brasileiro que faz sucesso, né? O Neymar, ele ficou um tempão machucado, né, Caio? Voltou, se machucou de novo e olha só, agora pode perder o emprego lá na Arábia Saudita. É isso mesmo, Caio? Eu acho que a paciência dos sheiks árabes com o Neymar acabou, Kleber. Bom, depois da última lesão do Neymar, o clube já não vê mais tanto benefício em contar com o craque. Vamos ver. Segundo um programa esportivo da emissora MBC Shadi, que tem os direitos de transmissão do Campeonato Saudita, o Al Hilal está disposto a rescindir o contrato com o Neymar na próxima janela de transferências internacionais em janeiro. O contrato do brasileiro com o clube saudita vai até o fim da atual temporada, em junho de 2025. O programa também afirmou que o Al Hilal já informou o comitê da Liga Saudita que não pretende registrar Neymar na Saudi Pro League em janeiro. Neymar sofreu uma nova lesão na segunda-feira durante o jogo pela Champions League da Ásia.
O brasileiro entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, mas aos 39 da etapa final, precisou ser substituído após sentir incômodo na coxa direita. Esta foi apenas a segunda partida de Neymar desde a volta da grave lesão no joelho, que o deixou afastado dos gramados por 1 ano. Segundo especulações da mídia europeia, essa possível saída de Neymar do Al Hilal poderia significar a concretização de um sonho de Lionel Messi: levar o ex-companheiro de Barcelona para o Inter Miami e recriar o icônico trio MSN na Major League Soccer. O The Wall Street Journal informou recentemente que Neymar teria comprado uma mansão em Miami, indicando suposta transferência para a MLS. Bom, e agora há pouco Neymar teve a sua lesão realmente confirmada. Com isso, o jogador ficará no mínimo mais um mês fora dos gramados. Tá certo, e a gente torce para que ele se recupere mais rápido, né, Caio? E, Caio, para as pessoas que nos assistem, já tem possíveis destinos, clubes interessados, aliás, não deve faltar, né? Exatamente. O Neymar, só pelo nome dele, já chama a atenção de todos os clubes, mas o provável destino do Neymar pode ser a MLS, que é a Liga Americana, para o time do Messi, né? O Inter Miami, e também a volta para o Brasil para jogar no Santos. São duas possibilidades. Você gostaria de ter ele no seu time, o seu time União São João de Arara, você gostaria? Eu daria 10 e a faixa para ele fácil, nosso titular. Tá certo, então a gente torce para que ele se recupere e principalmente, além de times, né, Caio, volte para a seleção brasileira. Certeza, a gente está precisando do craque de volta, né? Tá certo, então, Caio, muito obrigado aí pela sua participação e às 18h30 você volta com mais notícias para os nossos telespectadores, mais notícias de esporte, combinado? Tá certo, a gente se vê então. Até mais. Olha só, vamos mudar de assunto agora para falar, né, sobre temperatura e, aliás, com alerta. Uma frente fria está prevista para começar hoje no país e deve trazer chuvas intensas e tempestades nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E quem tem problemas respiratórios também deve ficar atento. Vamos conferir. Uma frente fria está avançando sobre o Brasil, marcando o início de um período de chuvas intensas e tempestades. A região sul será a primeira a ter os estados da região afetados pela mudança de tempo, que ao longo dos próximos dias atingirá o sudeste e o centro-oeste. As chuvas, tempestades e frentes frias são comuns no período da primavera, devido à transição entre as massas de ar frio do inverno e o calor do verão. Esse contraste térmico é um dos principais fatores que intensifica as frentes frias nesta época do ano. E essa mudança de tempo repentina é a causa de crises alérgicas em pessoas que têm problemas respiratórios. Segundo uma pesquisa feita por um laboratório, 76% dos entrevistados passaram por uma crise alérgica no último mês. E metade afirma que as crises acontecem com muita frequência. Entre os sintomas mais comuns estão nariz escorrendo, congestão nasal, coceiras na garganta, no nariz e no ouvido. O início do período de chuvas vai passar pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.